Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a candidatura do Bolsonaro em 2026, tá? O Bolsonaro mandou avisar que o candidato é ele, que ele vai se candidatar sim em 2026 e finalmente alguém na imprensa fala aquilo que eu já vinha falando aqui nos meus vídeos. É lógico que o Bolsonaro pode se candidatar em 2026. Ele pode registrar a candidatura no TSE e ao contrário do Lula, ele tem uma chance grande do TSE dar o parecer favorável para a candidatura dele. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Melhor Camisinha, Picanha da Figura Oculta da Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Bolsonaro está nessa discussão toda que estava tendo, se o Tarcísio seria presidente, se o Caiado seria presidente, seria candidato a presidente, coisa e tal. O Bolsonaro falou que não, que ele vai disputar, que o candidato é ele. Eu já expliquei para vocês que é lógico que o Bolsonaro sabe que ele está inelegível neste momento, né? Mas que existem um monte de oportunidades para ele se tornar elegível em 2026. Principalmente na questão da economia, né? Se a economia no Brasil estiver realmente muito ruim, como eu já expliquei para vocês, vai ser interesse de um monte de gente que o Bolsonaro volte a se candidatar. E aí, da mesma maneira que o pessoal mudou de ideia e trouxe o Lula de volta em 2022, não há motivo nenhum para imaginar que não possam trazer de volta também o Bolsonaro em 2026. Então, sim, existe uma chance grande do Bolsonaro ser o candidato em 2026. E mais do que isso, o Bolsonaro ele já é um para-raio hoje, ou seja, todo mundo já ataca o Bolsonaro mesmo. Então, até para poupar os candidatos da direita em 2026, é importante que o candidato, neste momento, seja Bolsonaro. Por quê? Porque, no mínimo, mesmo que ele não seja de fato o candidato em 2026, a imprensa fica batendo nele. Imagina a seguinte situação, se já tivesse definido nessa altura que Tarcísio de Freitas seria o candidato da direita em 2026. Eles já estão batendo nele pra caramba, já tem um monte de gente batendo no Tarcísio. Por quê? Porque, lógico, tem pessoas da oposição, até dentro da direita, tem gente que quer ser o candidato dentro da direita, o Caiado quer ser candidato na direita. Então, ou seja, já tem um monte de gente querendo essa vaga, né? Então, qualquer um que for apontado como candidato da direita em 2026 vai sofrer um monte de porrada daqui até 2026. Então é melhor mesmo ficar com essa ideia. Não, o candidato é o Bolsonaro. Deixa o pessoal batendo no Bolsonaro, porque o Bolsonaro, a verdade é que já é um para-raio dessas críticas há muito tempo, já está até mais acostumado com isso daí, né? Chegando em 2026, se realmente ele não puder ser o candidato, aí é outra história. Aí vamos ver quem é que vai entrar no lugar do Bolsonaro, né? E aqui, ó, o pessoal fala que não, porque ele tem que falar isso. Aqui, ó, entre os candidatos cotados para o ex-presidente que citou não ter nome nacional, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o Ronaldo Caiado do Goiás e o governador de Minas, o Romeu Zema, né? Acrescentou que Tarcísio é um baita gestor, mas que Bolsonaro só vai indicar um nome para apoiar em 2026 depois de enterrado, tá? Entenda o que ele quer dizer, só depois de não ter nenhuma chance mesmo dele ser candidato, aí ele vai indicar um nome para 2026. Se Deus me der essa oportunidade de disputar as eleições, debato com qualquer um. O governo Lula está destruindo o legado que eu deixei. Estou preparado para qualquer coisa, né? Enfim, ele tem falado nesse termo. O pessoal fala que não porque ele está falando isso porque ele não quer perder o poder, ele sabe que se ele não for o candidato, ele perde o poder. Lorota, não perde o poder de forma nenhuma, né? É o que eu explico para vocês. A esquerda está com essa ideia desde o momento que tentou tirar o Bolsonaro do poder. Não temos que tirar o Bolsonaro do poder, porque aí o pessoal vai deixar de gostar do Bolsonaro, o Bolsonaro vai cair na obsolescência, né? Tiraram o Bolsonaro do poder e nada mudou. Depois tornaram o cara inelegível. Não, agora temos que tornar ele inelegível, porque enquanto ele está elegível, né, o pessoal ele não tem mais o poder, mas ele ainda pode ser eleito, então o pessoal ainda gosta de apoiar ele, coisa e tal. Não, agora está inelegível e continua tendo apoio. Ou seja, o problema que esse pessoal não percebe é que o apoio do Bolsonaro é de baixo para cima, não é de cima para baixo. De cima para baixo tem um monte de gente querendo sabotar ele. De baixo para cima é que tem o poder real do cara, né? E aí, ele falou numa entrevista sobre essa questão da perseguição. É só perseguição, sinto isso o tempo todo. É baleia, leite condensado, cartão de vacina, golpe usando a Constituição. Dar golpe é a coisa mais fácil, pega uns malucos. Mas e no dia seguinte? Nunca joguei fora das quatro linhas, não tenho medo de julgamento. Minha preocupação é quem vai me julgar. Ou seja, o que ele está falando é aquilo que a gente falou também. Em termos de golpe, não tem nada contra Bolsonaro. Isso quer dizer que ele não vai ser julgado, não vai ser condenado, não vai ser preso por isso? Não quer dizer, porque vocês sabem como é que é o STF, né?
Aqui, ó, nas últimas eleições, nós do PL enfrentamos a máquina estadual, a municipal e o Alexandre de Moraes com aquelas buscas e apreensões. Ele interveio na minha eleição. Eu gosto desse tom do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro está falando agora do jeito que eu falo com vocês. Sim, houve interferência na eleição, houve o dedão na balança na eleição lá. Agora, ele não falou nada de urna eletrônica. Muito bom, o Bolsonaro está percebendo o que eu estou falando para vocês há um tempão. Não pode bater na urna eletrônica, não adianta. Você está jogando fora seus votos, você está fazendo com que as pessoas não votem em você, com essas críticas infantis e sem nenhuma evidência de fraude ali, né? Aqui, ó. Quando inventou o inquérito dos empresários golpistas, inibiu uma gama de gente que estava do meu lado. Agora, no caso da derrubada do X, perdi contato com milhões de pessoas. É a rede mais democrática que temos. Eles não querem censurar fake news, querem nem barrar desinformação, querem censurar a verdade. É verdade, né? É isso daí. A turma que está lá com o Moraes, como o pessoal da PF, são pessoas que trabalham atendendo ao desejo dele. Não é bom ter um Senado para votar em impeachment de quem quer que seja. Impeachment não é o ideal, significa que estamos vivendo uma anormalidade. Eu quero um judiciário forte, mas isso é uma garantia para todos nós. Nós precisamos também ter equilíbrio entre os poderes. O judiciário foi jogado na vala do partidarismo. E eu concordo, é isso daí. Impeachment em último caso, mas precisa ter essa ameaça. Os ministros do Supremo precisam saber que existem consequências para as ações que eles tomam, né? E fala também sobre o abuso no 8 de janeiro. Falei recentemente com o Arthur Lira e ele vai transformar o projeto de anistia em comissão especial. Vamos levar para conversar com os parlamentares gente como a mãe que tem 6 filhos em Ji-Paraná, em Rondônia, o pai que foi condenado a 17 anos de cadeia e está foragido. Fiz um vídeo, apelei a esses senhores do STF. Tem que ter um pouco de coração. 6 crianças vão crescer sem o pai. É um abuso na condenação. Já deu o que tinha que dar isso daí. Tenho dito que essa história da anistia, no meu caso, está em segundo plano. Ou seja, ele não quer anistia para ele não se importa com anistia para ele quer anistia para o pessoal do dia 8 de janeiro. E isso é uma coisa muito mais nobre no final das contas. Resolve o problema de forma muito mais simples, né? Então, ou seja, Bolsonaro fez uma entrevista que eu considero muito boa, uma entrevista realmente de candidato para 2026, colocando as coisas da maneira correta. E agora ele está. A dúvida que o pessoal levantou aqui, ó, Bolsonaro vai repetir a tática que Lula usou em 2018 no TSE? Não, não é repetir a tática, né? Esse pessoal quer fazer uma comparação entre as duas coisas. Eu já falei para vocês, desde o início a ideia é essa, né? Dizer que Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. E não é. O Lula foi condenado por corrupção, por crime comum, por roubo, né? Foi um processo que começou na primeira instância, com inúmeros julgamentos, inúmeros juízes julgando o cara com todo o direito de defesa. Foram anos e anos de levantamento de provas, eu não sei o que lá, provas sólidas no Congresso, até que os amigos dele no STF chegaram à conclusão de que não, vamos chutar isso daí, porque não, teve suspeição do Moro e não sei o que lá. A gente sabe agora que foi porque, na verdade, a investigação estava chegando no STF, e aí o pessoal sentiu necessidade de abortar a coisa, né? Mas é óbvio que o Lula realmente é culpado disso. O caso do Bolsonaro é totalmente diferente. Bolsonaro está sendo acusado injustamente de uma coisa que não tem lógica nenhuma. Toda a jurisprudência do TSE foi jogada fora para condenar o Bolsonaro à inelegibilidade no caso da reunião com os embaixadores, ou no caso do negócio do 7 de setembro e coisa e tal. Toda a jurisprudência do TSE é que só abuso de poder político, abuso de poder econômico, se pudesse demonstrado que aquilo afetou o resultado da eleição. Como que uma reunião de embaixadores vai afetar o resultado da eleição? Não tem lógica nenhuma isso. Como que o 7 de setembro, que foi um grande comício, é verdade, eu estava lá, eu assisti, não teve pedido de votos, não teve campanha, não teve nada, foi só um grande comício em favor do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro. Como que isso influenciou alguma coisa na campanha, na eleição? Como é que você garante que isso fez diferença no final das contas, né? Principalmente porque Bolsonaro perdeu no final das contas, né? Ele perdeu a eleição. Então, assim, pela própria jurisprudência do TSE, nunca que isso deveria ser causa de inelegibilidade. No entanto, aqui estamos nós, né? De novo, por quê? Porque é um sistema corrupto que está aí, que já viu que estão pegando eles, que em algum momento vai perder força e estão querendo se manter no poder a todo custo. De qualquer forma, o que o Lula fez em 2018? Em 2018, o Lula preso na cadeia, ele lançou a candidatura dele. Isso pode acontecer aqui no Brasil também, né? Só que o Lula estava alcançado pela lei da ficha limpa. Aqui já começa o erro aqui, ó. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula ficaram inelegíveis por conta da lei da ficha limpa, diz a advogada. Não. O Bolsonaro ficou inelegível por uma decisão do TSE na questão dos embaixadores lá, do suposto reunião dos embaixadores que teria tido abuso de poder político e econômico, né?
Aqui, ó, se o Bolsonaro registrar a candidatura, e ele pode fazer isso, tá? Quando chegar a época de registro de candidatura, qualquer brasileiro pode registrar a sua candidatura. Aí a questão é que depois a candidatura passa por uma análise e ela pode ser deferida ou indeferida. E mesmo depois de deferida ou indeferida, cabem recursos desse deferimento ou do indeferimento dessa candidatura. Então o Lula fez esse processo, só que lá em 2018, como havia claramente, o cara estava preso, né, e havia a lei da ficha limpa, que foi aprovada pelo próprio Lula, né, no final das contas impedia que ele concorresse, então no final das contas ele foi impugnada a candidatura dele no TSE. Né? E por que Bolsonaro seria diferente? Bolsonaro seria diferente por um motivo muito simples. Os requisitos legais para a condenação do Bolsonaro são muito mais frágeis do que os do Lula. Essa questão da reunião com os embaixadores, que história é essa? Isso não tem nada ali. A questão do 7 de setembro não tem nada ali também, né? E de novo, você pode falar assim, mas quem vai julgar vão ser as mesmas pessoas. E aí que eu digo para você, tem duas coisas aí. Primeiro que não vão ser exatamente as mesmas pessoas. No TSE vai estar o Nunes Marques e o André Mendonça na presidência e vice-presidência do TSE. Então, eles que vão julgar no TSE essa coisa. Se eles julgarem que pelo deferimento, ou seja, por aceitar a candidatura do Bolsonaro, é lógico, a oposição pode jogar isso para o STF. Mas tudo isso daí tem um processo, tem um rito. Nesse tempo que vai levar até isso chegar no STF, pode ser que Bolsonaro concorra nas eleições de 2026, no final das contas, né? A outra coisa que acontece nesse caso é o que eu falei para vocês, é o interesse dessa turma toda. Então, embora sejam os mesmos juízes, lembra? Os mesmos juízes que mantiveram o Lula preso, que condenaram o Lula à cadeia, depois mudaram de ideia e tiraram o Lula da cadeia. Esses mesmos juízes foram juízes que condenaram o Bolsonaro. Nada impede que eles mudem de ideia pelo exato mesmo motivo, a conveniência política. Conforme avançar a questão política daqui até 2026, e tem tudo para avançar no sentido de destruição completa da economia brasileira, maior vai ser a força para reverterem esse negócio e arrumarem uma maneira de tirar o Lula de lá. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição aqui, mas eu acho que o Bolsonaro tem uma chance muito grande de ganhar 2026. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.